Venham cá, minha gente. Aproxeguem suas cadeiras, afinem os ouvidos e preparem o coração. Que hoje eu vou destrancar um segredo que o sertão enterrou debaixo de 7 palmos de silêncio e mais 2 de medo. A história que vou contar não tem bênção de padre, nem reza que proteja. É caso pesado daquelas memórias que o vento do Cariri tentou carregar, mas ficaram agarradas nas unhas da terra. É sobre um homem que nasceu santo aos olhos do povo, mas que, nas horas mais fundas da madrugada, virava outra coisa, outro alguém, outro ser. Um vulto que caminhava entre o céu e o inferno como quem atravessa a rua para comprar farinha. Se prepare, minha gente, que o que vem agora é o relato proibido de Padre Cícero do demônio, o santo que mandava queimar herege e bebia sangue na missa negra. A noite tinha caído pesada sobre Juazeiro, daquelas que parecem querer esmagar a terra até virar pó. Lua minguada, sem força nem vontade de clarear coisa alguma, deixando o sertão entregue às sombras e aos segredos que só o escuro sabe guardar. O vento vinha do Cariri trazendo um cheiro estranho. Nem era de chuva, nem de queimada. Era outra coisa. Algo que fazia os cachorros se encolherem debaixo das camas e as beatas se benzerem 3 vezes antes de dormir. Foi nessa noite que o povo viu pela primeira vez o vulto caminhando pela rua de pedra da igreja. Não era homem comum. Isso qualquer cristão percebia logo de cara. A batina preta arrastava no chão levantando poeira vermelha, e os passos não faziam barulho. Era como se ele flutuasse, deslizava, como alma que não tem mais peso de corpo. Os que viram de longe juravam que os olhos dele brilhavam no escuro, 2 pontos de brasa viva cortando a noite feito lâmina quente. Padre Cícero tinha chegado em Juazeiro havia 3 anos, vindo de não se sabe onde. Diziam que era das bandas do Crato, outros falavam em Barbalha. Tinha até quem garantisse que ele tinha brotado da própria terra, filho de assombração e pecado. O certo é que ninguém conhecia a família dele. Ninguém viu mãe chorando despedida, nem pai dando bênção. O homem simplesmente apareceu, com aquele olhar fundo que parecia enxergar a alma por dentro, e logo foi aceito como padre da paróquia. No começo, o povo só tinha gratidão. Padre Cícero curava a criança de quebranto com uma reza rouca que ninguém entendia direito, mas que funcionava. Tirava a praga de roça seca, livrava a mulher de marido violento só com o levantar da mão, expulsava febre, peste e desgraça como quem espanta mosca. Era milagreiro, diziam. Era santo, confirmavam. E o povo, aperreado pela seca e pela fome, se agarrava nele feito náufrago em tábua podre. Mas tinha algo de errado naquele homem. Coisa que ninguém falava alto, mas todo mundo sentia roendo por dentro. Era nos olhos dele, principalmente. Olhos que não piscavam na hora certa, que fixavam demais, que pareciam sugar a luz de quem olhava de volta. Era no sorriso também, sempre torto, sempre sabendo mais do que deveria. E era no jeito de falar, voz baixa, pausada, cheia de certeza, como se cada palavra fosse uma sentença já escrita em lugar que cristão nenhum deveria conhecer. A primeira suspeita veio de Dona Severina, velha rezadeira que morava na beira do riacho. Ela tinha visto Padre Cícero conversando sozinho no cemitério, numa madrugada de sexta-feira. Não era conversa de oração, não. Era outra coisa. Ele ria baixo, gesticulava, respondia a alguém que não estava lá. Dona Severina se escondeu atrás de uma cruz de madeira e ficou espiando, com o coração batendo que nem tambor de couro molhado. Foi quando viu o padre se ajoelhar na frente de uma cova aberta e começar a arranhar a terra com as próprias mãos, cavando, cavando, até tirar de lá dentro um saco de pano sujo de barro e sangue seco. Ela não esperou para ver o que tinha dentro. Saiu correndo, tropeçando nas pedras, rezando a Ave Maria de cabeça baixa. No dia seguinte, quando contou para o marido, ele mandou ela calar a boca e nunca mais falar daquilo. Não se mete com padre, mulher. Isso é coisa que traz desgraça. E desgraça, minha gente, já estava batendo na porta. Porque logo depois daquela noite começaram os desaparecimentos. Primeiro foi o filho de seu Antônio,
Menino levado que vivia furtando fruta no quintal da igreja. Sumiu. Depois foi a filha da lavadeira, moça bonita que o padre sempre olhava com aquele jeito esquisito. Sumiu também. 3 pessoas em um mês, e ninguém achava rastro, nada. Era como se a terra tivesse aberto a boca e engolido tudo. O povo começou a cochichar. Primeiro baixinho, só entre comadres. Depois um pouco mais alto na feira na beira do açude. Até que um dia, na missa de domingo, quando o padre ergueu a hóstia para o alto, uma mulher gritou lá do fundo da igreja: "Esse homem não é de Deus!" O silêncio que caiu foi de arrepiar os pelos do braço. Padre Cícero virou devagar, com o cálice ainda na mão, e fixou os olhos na mulher. Não disse nada, só olhou. E o olhar dele foi tão pesado, tão carregado de coisa ruim, que a coitada desmaiou ali mesmo, caindo feito saco de farinha no chão de pedra. Quando acordou, horas depois, tinha esquecido o próprio nome. Foi nessa hora que o medo verdadeiro entrou em Juazeiro. Não era mais só desconfiança, não. Era pavor mesmo, aquele que gruda na espinha e não sai nem com reza benta. O povo sabia que tinha algo de podre naquela história toda, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o padre. Porque Padre Cícero não era só um homem de batina. Ele era outra coisa. Algo que o sertão conhecia desde antes de existir igreja, desde antes de existir cruz. Algo antigo, faminto e paciente. E a primeira pista real do que era esse algo veio numa noite de lua torta, quando o sino da igreja dobrou 12 vezes, sendo que só tinha dado 11 horas no relógio da praça. Padre Cícero não era daqui. Isso todo mundo sabia. Mas de onde ele tinha vindo de verdade? Isso ninguém conseguia cravar. Tinha gente que jurava ter visto ele chegando montado num cavalo preto, sem sela, sem rédea, só segurando na crina como quem segura em corda de enforcado. Outros diziam que ele tinha aparecido a pé, no meio de uma tempestade de areia, com os olhos fechados e os lábios mexendo em oração estranha. E tinha até quem garantisse que ele nunca tinha chegado, que sempre esteve ali, esperando, como se a própria terra de Juazeiro tivesse parido aquele homem para cobrar uma dívida antiga. O que ninguém sabia, e que só as velhas parteiras do Crato guardavam no fundo da memória, é que Padre Cícero tinha nascido errado. Não errado de corpo, não. Errado de alma, errado de jeito. A mãe dele, uma mulher magra e silenciosa que ninguém mais lembrava o nome, tinha dado à luz sozinha, numa noite sem lua, dentro de uma casa de taipa que ficava no fim do mundo. Não teve grito, não teve choro de recém-nascido, só um silêncio grosso, pesado, que fez a parteira mais velha da região se benzer e sair correndo sem olhar para trás. Diziam que o menino nasceu com os olhos abertos. Não abertos de quem acabou de chegar no mundo e tá conhecendo a luz. Abertos de quem já estava aqui há muito tempo, vendo tudo, sabendo de tudo. A parteira que ficou, Dona Zefinha, contava pros íntimos que o bebê não chorou nem quando levou a palmada. Só ficou olhando fixo para ela, com aqueles olhinhos pretos e fundos, e ela sentiu um calafrio subir pelas costas que nem tinha sentido, nem na hora que viu o marido morrer. Aquele menino já nasceu sabendo, vice. Ela dizia baixinho, só quando tinha cachaça na barriga e coragem na língua. Nasceu com olhar de velho, olhar de quem já andou por esse mundo antes e voltou para acertar conta. A mãe do menino morreu 3 dias depois do parto. Ninguém soube dizer do quê. Não teve febre, não teve sangramento, não teve doença. Ela simplesmente fechou os olhos e não abriu mais, como se tivesse cansado de respirar. O corpo dela foi enterrado sem cerimônia, numa cova rasa perto da casa, e o bebê foi levado para um convento de freiras que ficava serra acima. As freiras também notaram que tinha algo de estranho no menino. Ele não brincava com as outras crianças, não corria, não ria. Ficava horas sentado sozinho, olhando para a parede, mexendo os lábios feito quem está conversando com alguém invisível. De noite, acordava todo mundo com gritos que não eram de criança. Eram gritos grossos, roucos, cheios de raiva e dor,
como se tivessem vindo de um homem adulto preso num corpo pequeno. Quando completou 7 anos, o menino Cícero teve o primeiro apagão. Foi numa tarde de domingo, depois da missa. Ele estava no pátio do convento, quieto como sempre, quando de repente caiu no chão, duro feito tábua, com os olhos revirados e a boca espumando. As freiras correram, jogaram água benta, fizeram o sinal da cruz, mas nada adiantava. O menino ficou assim por quase 1 hora, tremendo, gemendo, falando em língua que ninguém conhecia. Quando acordou, não lembrava de nada, mas as freiras lembravam. E o que elas viram foi o bastante para nunca mais dormirem direito. Porque enquanto o menino estava desmaiado, a sombra dele no chão tinha se mexido sozinha. Tinha se erguido, tinha se esticado feito bicho grande. E por 1 segundo, só 1 segundo, pareceu ter chifres. A Madre Superiora mandou chamar um padre exorcista. Veio um velho corcunda de Recife, com uma maleta cheia de relíquias, água benta de Roma e uma Bíblia que pesava mais que criança. Ele trancou o menino Cícero numa sala por 3 dias e 3 noites. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. O padre nunca contou. Só disse antes de ir embora com o rosto branco feito pano de mortalha: esse menino não tem demônio dentro dele. Tem outra coisa. Coisa mais velha. E foi embora sem cobrar, sem se despedir. E nunca mais voltou. Cícero cresceu no convento até os 15 anos. Aprendeu a ler, a escrever, a rezar latim e a fingir que era como os outros. Mas não era. Todo mundo sentia. Ele tinha o dom de saber coisas que não deveria. Adivinhava quando alguém ia morrer, previa tempestade com dias de antecedência, sabia quem estava mentindo só de olhar nos olhos. E o pior, ele gostava desse poder. Gostava de ver o medo nos olhos dos outros. Gostava de sentir o respeito forçado, a reverência fingida. Aos 18 anos, Cícero entrou para o seminário. Não porque tinha vocação, mas porque sabia que a batina era a melhor armadura que um homem podia vestir naquele sertão esquecido por Deus. Com a batina, ele podia entrar em qualquer casa, ouvir qualquer segredo, tocar em qualquer alma. E era isso que ele queria. Não era salvar, era possuir. Dizem que, na noite da ordenação, quando o bispo colocou as mãos sobre a cabeça dele para abençoar, sentiu uma quentura estranha subir pelos braços. Quentura que não era de febre, era de outra coisa. O bispo afastou as mãos rápido demais, com o rosto confuso, mas não disse nada. Cícero foi ordenado padre, com direito à hóstia consagrada, cálice de prata e bênção apostólica. E foi assim que o demônio ganhou batina. O que ninguém viu, porque era madrugada e todo mundo dormia, foi o que Cícero fez depois da cerimônia. Ele saiu da igreja sozinho e foi até o cemitério. Cavou a terra com as mãos nuas, fundo, até achar o que procurava. Ossos antigos de gente que tinha morrido sem batismo, sem reza, sem perdão. Pegou 3 ossos, limpou na batina e guardou dentro da maleta. Naquela noite, Padre Cícero fez a primeira missa negra da vida dele. Sozinho, com velas pretas roubadas da sacristia, com o crucifixo virado de cabeça para baixo e com palavras que ele não tinha aprendido em livro nenhum. Palavras que vinham de dentro, de um lugar fundo e escuro, onde nem a luz de Deus alcançava. E quando terminou a reza, algo respondeu. Não foi voz, foi um frio. Um frio que vinha de baixo, do chão, das raízes da terra. E junto com o frio, veio uma certeza. Ele não estava mais sozinho, nunca mais estaria. Padre Cícero sorriu no escuro, e o escuro sorriu de volta. Juazeiro não era lugar para gente fraca. A terra ali era dura que nem sola de pé de trabalhador, rachada pelo sol que descia todos os dias feito castigo divino. O céu era branco de tão quente, e o vento, quando vinha, só trazia mais poeira e desgraça. As roças morriam antes de brotar, o gado definhava até virar couro e osso, e as crianças nasciam com aquele olhar cansado de quem já sabia que a vida ia cobrar caro. O povo de Juazeiro era povo de fé, não porque quisesse, mas porque não tinha outra escolha.
Quando a seca apertava, quando a fome batia na porta, quando a febre levava mais um filho embora, só restava ajoelhar e pedir misericórdia. E era nesse desespero, nessa sede de milagre, que o sertão se tornava terreno fértil para coisas que não vinham do céu. A cidade tinha nascido ao redor de uma capela velha, construída por um fazendeiro que tinha feito promessa depois de sobreviver a uma emboscada de cangaceiros. A capela era simples, de taipa e madeira, com um sino rachado que só tocava quando alguém morria. Com o tempo foram chegando mais gente. Retirantes da seca, fugitivos da lei, viúvas sem rumo, homens marcados pela desgraça. Juazeiro virou refúgio de quem não tinha para onde ir. Tinha 3 coisas que mandavam ali: o coronel Damião, dono das terras e do medo; a igreja, que era o único lugar onde o povo ainda tinha esperança; e o cemitério, que crescia mais rápido que qualquer roça. O coronel era homem de pulso firme e coração de pedra, daqueles que não perdoavam dívida nem desaforo. Ele tinha jagunços de confiança, espingarda sempre carregada e uma fama que corria léguas. Quem contrariava Damião não via o sol nascer no dia seguinte. Mas mesmo o coronel, com toda a sua força e violência, respeitava a igreja. Não por amor a Deus, mas por medo do que o povo podia fazer se perdesse a única coisa que ainda segurava a sanidade deles. E foi por isso que, quando o padre anterior morreu, engasgado com a própria língua durante um sermão, diziam: o coronel mandou buscar outro padre, não importava de onde. Foi assim que Cícero chegou. O povo lembra até hoje da primeira missa que ele rezou. A igreja estava lotada, todo mundo apertado nos bancos de madeira, com aquele cheiro de suor, terra e vela queimada. Padre Cícero entrou devagar, com a batina arrastando no chão, e subiu no altar sem pressa. Ficou ali parado, olhando para a multidão, sem dizer nada. O silêncio foi ficando pesado, incômodo. As crianças pararam de chorar. Os velhos pararam de tossir. Era como se o ar tivesse engrossado. Quando ele finalmente abriu a boca para falar, a voz que saiu não era de homem comum. Era grave, profunda, cheia de uma autoridade que fazia as pessoas abaixarem a cabeça sem nem saber por quê. Ele falou de pecado, de castigo, de fogo eterno. Falou que Juazeiro era terra amaldiçoada, que o povo tinha costas quentes demais com o diabo, que a seca era a punição merecida, e que ele, Padre Cícero, tinha vindo para salvar aquela gente. Mas só se eles obedecessem. Ninguém questionou, ninguém reclamou. Todos aceitaram. Porque, no fundo, o povo de Juazeiro já estava acostumado a obedecer. Obedecia o coronel, obedecia à seca, obedecia à fome. Obedecer mais um não custava nada. Mas Padre Cícero não era como o coronel. O coronel tomava terras, gado, dinheiro. Padre Cícero queria outra coisa. Ele queria as almas. E para pegar alma, ele sabia que precisava oferecer algo em troca. Milagre. O primeiro milagre aconteceu na semana seguinte. Uma mulher chegou na igreja carregando o filho nos braços. Menino de uns 5 anos, magro feito graveto, com os olhos revirados e a boca espumando. Ela se jogou aos pés do padre, chorando que nem condenada, implorando por salvação. Padre Cícero pegou o menino no colo, colocou a mão na testa dele e começou a rezar. Não era Ave Maria, não era Pai Nosso. Era outra coisa, em língua que ninguém conhecia, com palavras que pareciam arranhar a garganta dele. O menino começou a tremer. Depois gritou. Depois vomitou uma coisa preta e grossa que fedia a enxofre. E então, de repente, parou. Abriu os olhos, limpinhos, claros, e olhou para a mãe como se tivesse acordado de um sono profundo. A mulher caiu de joelhos, agradecendo, louvando, beijando os pés do padre. E a notícia do milagre correu Juazeiro inteiro antes do sol se pôr. Depois disso começou a procissão. Todo dia tinha gente na porta da igreja pedindo bênção, cura, proteção. Padre Cícero atendia todos, sempre com aquele jeito calmo, sempre com aquele olhar que parecia ver além. E sempre funcionava. Febre baixava, ferida sara, praga sumia. O povo começou a chamá-lo de santo.
Começou a ajoelhar quando ele passava. Começou a beijar a batina dele como quem beija a relíquia sagrada. Mas tinha gente que não comprava aquela história. Tinha os que sentiam, lá no fundo da alma, que aquilo tudo estava errado. Tinha os que notavam que os milagres do padre sempre vinham com um preço escondido. A mulher curada perdia o marido 3 dias depois. O menino salvo crescia com pesadelos que faziam ele gritar de madrugada. A roça abençoada dava fruto, mas a família adoecia. Era como se cada bênção fosse uma troca. Uma vida por outra. Um pedaço de luz por um pedaço de sombra. Dona Zulmira, velha curandeira que morava na beira do rio seco, foi a primeira a dizer em voz alta o que muitos pensavam baixinho. Esse padre não reza para Deus, não. Ele reza para outra banda. Ninguém quis escutar. Porque o povo estava desesperado, e desesperado se agarra em qualquer tábua, mesmo que seja do caixão. E Padre Cícero sabia disso. Sabia que tinha o povo na palma da mão. Sabia que podia pedir qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e ainda seria chamado de santo. Porque Juazeiro não era só uma cidade. Era um altar. Um altar erguido pela dor, pela fome, pelo medo. E todo altar precisa de um sacrifício. A terra de Juazeiro tinha escolhido seu padre. E o padre tinha aceitado a terra. Mas o que ninguém ainda sabia é que naquela troca silenciosa entre homem e chão, entre fé e desespero, uma porta tinha sido aberta. Uma porta velha, enferrujada, que deveria ter ficado trancada para sempre. E do outro lado dessa porta, alguma coisa antiga e faminta já estava acordando. Foi numa tarde de terça-feira, quando o sol estava no ponto mais alto e mais cruel, que aconteceu o milagre que mudou tudo. O milagre que fez Padre Cícero deixar de ser só um homem de fé e virar lenda viva. O milagre que o povo de Juazeiro guardou na memória feito cicatriz que não apaga. Tinha um homem na cidade chamado Zé Bento, carreiro de profissão, cabra trabalhador que nunca devia nada a ninguém. Zé Bento era casado com Ritinha, mulher bonita de rosto triste, e os dois tinham uma filha de 7 anos chamada Damiana. A menina era a alegria da casa, sempre rindo, sempre correndo descalça pela rua de terra, até que de um dia para o outro ela parou. Damiana acordou numa manhã sem conseguir andar. As pernas tinham travado, duras feito pau seco. Não tinha dor, não tinha febre, não tinha marca de queda. Simplesmente não se mexiam mais. Os pais levaram ela em benzedeira, em curandeiro, até no médico que passava uma vez por mês na cidade. Ninguém soube dizer o que era. Ninguém conseguiu curar. A menina foi definhando. Dia após dia ficava mais magra, mais pálida, com os olhos cada vez mais fundos. Parou de falar. Parou de comer. Só ficava deitada, olhando para o teto, respirando devagar, como se tivesse esperando a morte chegar para buscar ela. Zé Bento, desesperado, foi até a igreja numa noite de quinta-feira. Arrombou a porta, entrou sem pedir licença e gritou pelo padre até ficar rouco. Padre Cícero apareceu lá do fundo, saindo da sacristia com uma vela na mão, o rosto calmo, sem pressa. "Minha filha tá morrendo, padre." Zé Bento caiu de joelhos, com as mãos juntas, a voz quebrada. "Pelo amor de Deus, o Senhor que é santo, que faz milagre e salva minha menina. Eu faço o que o Senhor pedir, pago o que for, mas não deixa ela morrer, não." Padre Cícero ficou olhando para o homem em silêncio. Um silêncio longo, pesado, que fez Zé Bento suar frio. Então o padre sorriu. Sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que tinha algo de errado nele. "Tudo tem preço, Zé Bento", disse o padre com aquela voz baixa e pausada. "Você tá disposto a pagar?" "Tô, padre. Tô disposto a tudo." "Então amanhã, quando o sol nascer, você traz a menina para a igreja e não fala com ninguém sobre isso, nem com sua mulher. É segredo entre você, eu e Deus." Zé Bento concordou, mesmo sem entender. No dia seguinte, antes do galo cantar, ele pegou a filha nos braços, leve feito boneca de pano, e levou para a igreja. A porta estava entreaberta, como se o padre tivesse esperando.
Dentro, a igreja estava escura, só com 2 velas acesas no altar, e o crucifixo, Zé Bento jurou depois, estava virado de lado. Padre Cícero mandou o homem deitar a menina no altar, em cima de um pano branco. Depois mandou ele ficar de costas e não olhar para trás, acontecesse o que acontecesse. Se você olhar, ela morre na hora, disse o padre, sério feito sentença. Zé Bento obedeceu. Ficou de costas, tremendo, suando, rezando baixinho. E então começou a ouvir. Primeiro foi a voz do padre, rezando em língua estranha. Depois veio um som de vento, mesmo sem ter janela aberta. Depois um cheiro forte, de enxofre misturado com sangue. Zé Bento apertou os olhos, mordeu a língua, segurou a vontade de virar. Mas quando ouviu a filha gritar, um grito agudo, de dor ou de medo, ele não soube dizer, quase não aguentou. Não olha. A voz do padre veio como um trovão. E Zé Bento obedeceu. O ritual durou o que pareceu uma eternidade. Quando finalmente o padre mandou ele virar, Damiana estava sentada no altar, com as pernas balançando, os olhos abertos e vivos, sorrindo. Ela pulou no colo do pai, abraçou ele com força e disse que estava com fome. Zé Bento chorou feito criança. Agradeceu, beijou os pés do padre, jurou lealdade eterna e foi embora correndo, com a filha nos braços, gritando para o mundo que tinha acontecido um milagre. A notícia correu Juazeiro feito rastilho de pólvora. Gente vinha de léguas de distância para ver a menina curada, para tocar nela, para confirmar que era verdade. E era. Damiana voltou a andar, a correr, a brincar. Voltou a ser criança, mas tinha algo diferente nela. Os que olhavam com atenção notavam. Os olhos dela, que antes eram castanhos claros, agora eram mais escuros. E ela tinha começado a falar coisas estranhas, coisas que uma criança de 7 anos não deveria saber. Falava de gente morta, de segredos enterrados, de coisas que iam acontecer antes de acontecerem. Ritinha, a mãe, perguntou para o marido o que o padre tinha feito com a menina. Zé Bento disse que não sabia. Disse que não tinha olhado. Mas Ritinha via nos olhos dele que ele estava mentindo. Ou pelo menos escondendo alguma coisa. E o pior, 3 dias depois do milagre, Zé Bento acordou no meio da madrugada com uma sede terrível. Uma sede que não passava com água, com cachaça, com nada. Era uma sede de outra coisa. Ele se levantou, saiu de casa feito sonâmbulo e foi até o matadouro da cidade. Lá, bebeu sangue fresco de bode, direto da ferida ainda quente. Quando voltou para casa com a boca suja e a consciência pesada, Ritinha estava acordada, olhando para ele com os olhos arregalados de medo. "O que você fez, Zé?" Ela sussurrou. "Que preço você pagou?" Ele não respondeu, porque nem ele sabia, mas Padre Cícero sabia. E sorria sozinho na sacristia, contando mais uma alma na lista. O milagre de Damiana foi o começo de tudo. Foi o que fez o povo de Juazeiro aceitar Padre Cícero como santo de verdade. Foi o que abriu caminho para tudo que veio depois. As fogueiras, as missas negras, os desaparecimentos, o sangue. Porque todo milagre cobra um preço. E o preço desse, minha gente, foi alto demais. A partir daquele dia, o povo não questionava mais nada. Se o padre mandava, era para obedecer. Se o padre pedia, era para dar. Se o padre acusava alguém de herege, era para queimar. E o sertão, que já era duro, ficou ainda mais pesado. Porque agora tinha algo pior que a seca, pior que a fome, pior que o coronel. Tinha um santo que bebia sangue, e ninguém sabia como parar ele. O mês de agosto chegou em Juazeiro trazendo um calor de rachar quenga de jumento. O sol parecia ter raiva da terra, queimava com uma fúria que fazia até os mandacarus murcharem. A seca tinha apertado de vez. O açude secou até virar só um buraco de lama rachada, e o gado morria de pé, seco antes mesmo de cair. O povo estava no limite, vivendo de farinha dura e fé mais dura ainda. Foi nesse cenário de desespero que Padre Cícero convocou uma reunião na praça da igreja.
Mandou os sinos tocarem no meio da tarde, chamando todo mundo, sem exceção. Quando o povo se juntou, homens de chapéu na mão, mulheres com terço pendurado no pescoço, crianças agarradas nas saias das mães, o padre subiu nos degraus da igreja e ficou olhando para a multidão em silêncio. O silêncio dele sempre pesava mais que qualquer palavra. O castigo que caiu sobre Juazeiro não é obra da natureza. Começou ele com aquela voz grave que parecia sair das entranhas da terra. É castigo de Deus, castigo merecido, porque essa terra tá podre de pecado, infestada de alma suja, cheia de gente que se diz cristã, mas vive de joelhos pro demônio. O povo se entreolhou, assustado. Ninguém ousou abrir a boca. Tem herege entre nós, continuou o padre, apontando o dedo pro meio da multidão. Tem gente que finge rezar, mas cospe na cruz quando ninguém tá vendo. Tem gente que faz pacto com o coisa ruim, que bebe sangue de bicho na lua cheia, que invoca o cão nas encruzilhadas. E enquanto essa gente respirar o mesmo ar que os justos, Deus não vai mandar chuva. A terra vai continuar rachando. O povo vai continuar morrendo. Uma mulher gritou lá do fundo. E o que a gente faz, padre? Padre Cícero sorriu. Aquele sorriso torto que fazia a espinha gelar. A gente purifica. A gente queima o mal pela raiz. Naquela mesma noite, no pátio da igreja, foi acesa a primeira fogueira. Não era fogueira de festa, de São João, de comemoração. Era fogueira de julgamento, de expiação, de sangue. O padre mandou trazer madeira seca, gravetos de jurema, palha de coqueiro. Fez uma pilha alta bem no centro do pátio e colocou fogo com as próprias mãos. As chamas subiram rápido, estalando, cuspindo faíscas para o céu escuro. O vento mudou de direção, como se tivesse medo de chegar perto. Então o padre chamou o primeiro acusado. Era Tonho da Quitéria, homem velho e curvado, que trabalhava de ferreiro e nunca tinha feito mal a ninguém. Tonho morava sozinho, não ia muito na igreja e tinha o costume de conversar sozinho enquanto martelava o ferro. Isso foi o bastante para alguém denunciar ele como herege. 2 jagunços do coronel Damião, que agora obedeciam o padre mais do que o próprio patrão, arrastaram o velho até a beira da fogueira. Tonho gritou, chorou, implorou, jurou que era cristão de verdade. Mas padre Cícero só balançou a cabeça, devagar, como quem lamenta. Herege não tem perdão, disse o padre, só tem fogo. E mandaram jogar o velho nas chamas. O grito de Tonho da Quitéria rasgou a noite de Juazeiro feito faca quente. Foi um grito que o povo nunca ia esquecer, que ia acordar em pesadelo anos depois, que ia ficar preso nas paredes da igreja feito mancha de sangue que não sai. O corpo dele se contorceu, tentou sair, mas os jagunços empurraram ele de volta com varas longas. A pele estalou, o cabelo queimou num clarão e o cheiro, Ave Maria, o cheiro, era de carne assada misturada com desespero. E Padre Cícero? Padre Cícero ficou parado, olhando fixo para o fogo, com os braços abertos feito crucifixo. Ele não piscou, não se mexeu. Só ficou ali, respirando fundo, com uma expressão no rosto que parecia quase prazer. Quando o corpo de Tonho finalmente parou de se mexer e virou só carvão e cinza, o padre se aproximou da fogueira. O calor era tanto que ninguém conseguia chegar perto, mas ele chegou. Ajoelhou bem na beira das chamas, fechou os olhos e começou a rezar. Mas não era reza de padre, não. Era outra coisa. Palavras enroladas, sons guturais que pareciam rasgar a língua dele. O vento parou de soprar, o fogo parou de estalar. E por um instante, só um instante, as chamas mudaram de cor. Ficaram azuis, depois roxas, depois pretas. O povo viu, e o povo tremeu. Quando o padre se levantou, tinha cinza grudada na batina e um brilho estranho nos olhos. Ele olhou para a multidão e disse com uma voz que não parecia mais humana: "Amanhã a chuva vem." E foi embora, deixando o povo sozinho com o cheiro de carne queimada e o peso da culpa. No dia seguinte, antes do meio-dia, o céu escureceu. Nuvens grossas e pesadas cobriram o sol, e a chuva caiu.
Não foi chuvisco fraco, não. Foi tempestade brava, trovão rachando o céu, água batendo forte no chão rachado. Choveu 3 dias seguidos, enchendo o açude, molhando a terra, salvando o gado. E o povo acreditou. Acreditou que o sacrifício tinha funcionado. Acreditou que queimar Tonho tinha sido necessário. Acreditou que Padre Cícero era mesmo santo, mesmo profeta, mesmo escolhido de Deus. Ninguém questionou. Ninguém chorou pelo velho ferreiro. Ninguém pediu justiça. Porque no sertão, quando a chuva chega depois da seca, ninguém pergunta de onde ela veio. Só agradece. Mas tinha gente que sabia que aquilo não era bênção. Tinha gente que notou que a água da chuva vinha com um gosto estranho, meio amargo, meio metálico. Tinha gente que viu que as cinzas de Tonho da Quitéria não se dissolveram na água. Ficaram ali, grudadas no chão, formando um desenho que parecia uma cruz, virada de cabeça para baixo. E tinha gente que ouviu, na madrugada, um barulho vindo de dentro da igreja. Barulho de algo sendo arrastado. Barulho de metal raspando em pedra. Barulho de risada baixa, rouca, que não era de homem. A fogueira dos hereges tinha começado. E aquela foi só a primeira de muitas. Porque Padre Cícero tinha provado o poder que vinha do fogo, da dor, do sacrifício. Tinha sentido a energia que subia das cinzas, a força que vinha do medo. E ele queria mais. Sempre queria mais. Depois da fogueira, Juazeiro mudou. Não foi mudança que dava para ver logo de cara, não. Foi mudança de dentro, silenciosa, como quando a madeira começa a apodrecer por dentro, mas a casca ainda está inteira. O povo andava mais calado, olhando para o chão, evitando conversa na rua. As crianças pararam de brincar no terreiro da igreja. As mulheres aceleravam o passo quando passavam perto da porta de madeira pesada. A igreja virou lugar de medo, mas o povo continuava indo, porque não tinha escolha. Missa de domingo era obrigatória. E quem faltasse... Bom, quem faltasse corria o risco de ser o próximo acusado. E ninguém queria isso. Foi numa dessas missas que o povo viu pela primeira vez o cálice. Padre Cícero entrou na igreja carregando ele nas mãos, com cuidado de quem segura a relíquia sagrada. Era um cálice de prata velha, manchada de tempo, com símbolos estranhos gravados na lateral. Símbolos que não pareciam cristãos, que pareciam mais velhos que qualquer reza. O povo estranhou, mas não falou nada. Nunca falavam nada. A missa seguiu como sempre. Padre Cícero rezou, o povo respondeu. Tudo normal, até a hora da comunhão. Quando chegou a hora de consagrar o vinho, o padre ergueu o cálice para o alto, fechou os olhos e começou a rezar. Mas dessa vez a reza foi diferente. As palavras saíram roucas, pesadas, arrastadas. O ar dentro da igreja ficou mais denso. As velas tremeram mesmo sem vento. E então, quando o padre abaixou o cálice e abriu os olhos, tinha algo de errado. O líquido dentro do cálice não era mais vinho. Era escuro demais, grosso demais. E cheirava a ferro, a sangue. Dona Filó, que estava sentada na primeira fila, viu quando o padre levou o cálice aos lábios e bebeu. Viu quando ele fechou os olhos com uma expressão que não era de devoção, era de fome. Viu quando ele lambeu os lábios devagar, saboreando, e sorriu. Ela não contou para ninguém, não naquele dia. Mas a imagem ficou gravada na cabeça dela, feito marca de ferro em couro. Depois da missa, Padre Cícero trancou a igreja e não deixou ninguém entrar. Disse que ia fazer oração particular, que precisava de silêncio. O povo foi embora desconfiado, mas obediente. O que aconteceu dentro da igreja naquela noite, só Deus e o diabo sabem. Mas no dia seguinte, quando Dona Justina foi limpar a sacristia, porque ela era a única autorizada a entrar lá, encontrou manchas no chão. Manchas escuras, pegajosas, que não saíam nem com água nem com sabão. Tentou esfregar, tentou raspar, mas as manchas só espalhavam, como se tivessem vida própria. E quando ela olhou para o altar, viu que o crucifixo estava torto. Não caído, não. Torto.
virado de lado como se alguém tivesse empurrado ele de propósito. Dona Justina saiu correndo da igreja e nunca mais voltou. A partir daquele dia, Padre Cícero começou a chamar gente para a igreja no meio da madrugada. Sempre os mesmos. Homens e mulheres que tinham recebido algum milagre, que deviam alguma coisa a ele, que tinham vendido a alma em troca de cura, de chuva, de perdão. Eles entravam pela porta dos fundos encapuzados, em silêncio, e só saíam quando o galo já estava cantando. O povo começou a chamar aquilo de missa negra. Ninguém sabia direito o que acontecia lá dentro, mas tinham os sinais, tinham os barulhos, tinha o cheiro de enxofre que saía pelas frestas da porta, tinha os gritos abafados que pareciam de dor ou de prazer, ou dos dois juntos. Tinha as sombras que dançavam nos vitrais, sombras grandes demais para serem de gente. E tinha o cálice. Sempre o cálice. Diziam que Padre Cícero enchia ele toda a noite. Não com vinho, não. Com sangue. Sangue dos que ele queimava nas fogueiras. Sangue dos animais sacrificados no matadouro. Sangue de quem desaparecia sem deixar rastro. Diziam que ele bebia aquele sangue como quem bebe água benta. Que era assim que ele se alimentava. Que era assim que ele mantinha o poder, que era assim que ele conversava com a coisa que morava do outro lado. E a coisa respondia. Seu Ramiro, velho coiteiro que morava perto da igreja, jurava que tinha visto. Jurava que uma noite, quando o vento estava parado e a lua estava escondida, ele passou perto da janela da sacristia e olhou para dentro. Viu Padre Cícero de joelhos, nu da cintura para cima, com o corpo coberto de símbolos pintados em vermelho. Viu o cálice no chão, cercado de velas pretas. Viu o crucifixo virado de cabeça para baixo. E viu, minha gente, viu uma sombra enorme atrás do padre. Uma sombra que não era dele, que não era de nada que deveria existir. Uma sombra com chifres, com olhos que brilhavam feito brasa, com um sorriso largo demais. Seu Ramiro saiu correndo, tropeçando, rezando baixinho. No dia seguinte, ele foi encontrado morto na beira da estrada. Dizem que foi mordida de cobra, mas quem viu o corpo disse que a mordida não era de cobra, não. Era de outra coisa. Coisa com dentes maiores, mais fundos, mais cruéis. E o padre? O padre continuou rezando suas missas, fazendo seus milagres, queimando seus hereges. Continuou bebendo do cálice de prata, lambendo os lábios, sorrindo sozinho. Porque ele sabia que tinha conseguido, tinha aberto o caminho, tinha feito o pacto, tinha se tornado o que sempre quis ser, mais que homem, mais que padre, mais que santo. Tinha se tornado ponte, ponte entre o mundo dos vivos e o mundo daquilo que nunca deveria ter sido acordado. E o cálice era o selo, o símbolo, a prova do acordo. O povo de Juazeiro começou a sentir que tinha algo de muito errado. Começou a perceber que a chuva que veio depois da fogueira não tinha salvado nada. Só tinha molhado a terra, mas não tinha feito brotar vida. Começou a notar que os milagres do padre tinham um gosto amargo, um preço alto, uma sombra longa. Mas era tarde demais para voltar atrás. Porque quando você deixa o diabo entrar, minha gente, ele não sai mais. Ele fica, ele se espalha, ele se alimenta. E Padre Cícero já não era mais homem, era outra coisa. E o cálice de prata era só o começo. A caravana de retirantes chegou em Juazeiro numa tarde de setembro, quando o sol já estava descendo, mas ainda queimava feito brasa esquecida na fogueira. Eram 7 pessoas ao todo. 3 homens magros feito vara de marmelo, 2 mulheres com olheiras fundas, uma velha corcunda e uma menina. A menina era o que chamava a atenção. Ela vinha no colo da mãe, enrolada num pano sujo e rasgado, com o corpinho trêmulo e a cabeça jogada para trás. Não devia ter mais que 10 anos, mas parecia menor. A fome e o sofrimento tinham roubado dela qualquer resto de infância. O cabelo estava embaraçado, cheio de terra e cisco. Os olhos, quando abertos, eram esbugalhados, sem foco, como se enxergassem coisas que ninguém mais via. E ela gemia. Ave Maria. Como gemia. Não era gemido de dor, não. Era outra coisa. Gemido fundo, rouco, que saía lá do fundo da barriga.
como se viesse de muito mais longe que só o corpo dela. Era gemido que fazia cachorro uivar, que fazia criança chorar, que fazia até os homens mais brabos desviarem o olhar. O pai da menina, cabra de barba rala e olhos cansados, parou na praça da igreja e pediu ajuda. O povo se juntou ao redor, curioso, desconfiado. Alguém perguntou o que a menina tinha. O homem balançou a cabeça com a voz quebrada de cansaço. Não sei não. Começou faz 3 semanas. Ela acordou gemendo assim e não parou mais. Não come, não bebe, não reconhece ninguém. Só geme. E fala coisa que não é dela. Que tipo de coisa? Perguntou Dona Mercês, a beata que comandava o terço toda quinta-feira. O homem olhou para os lados com medo de falar. Mas a mulher dele, a mãe da menina, respondeu no lugar. Ela fala nome de morto. Gente que a gente nunca conheceu. Fala de lugar que ela nunca foi. E de noite ela ri. Ri que nem o cão. O povo se benzeou. Alguns se afastaram. Outros cochicharam entre si. Todo mundo sabia o que aquilo parecia. Todo mundo tinha medo de falar em voz alta. Foi quando o padre Cícero apareceu. Ele veio caminhando devagar da porta da igreja, com a batina arrastando no chão de pedra. O povo se abriu, feito mar partindo, e ele passou no meio sem olhar para ninguém, só para a menina. Quando os olhos dele encontraram os da criança, algo aconteceu. A menina parou de gemer, ficou quieta feito pedra, e então, devagar, começou a sorrir. Não era sorriso de criança. Era sorriso de quem conhece, de quem reconhece, de quem sabe. Padre Cícero se aproximou, estendeu a mão e tocou na testa da menina. Ela tremeu todinha. Os olhos reviraram e a boca se abriu num grito fino que rasgou o silêncio da tarde. Um grito que fez as janelas das casas tremerem, que fez os pássaros levantarem voo, que fez até o vento mudar de direção. Quando o grito parou, a menina desmaiou. O padre olhou para o pai dela e disse com aquela voz calma que não admitia contestação: "Ela fica comigo." O homem hesitou. A mulher agarrou a filha com mais força. Mas o padre continuou: "Essa menina está carregada de coisa ruim. Coisa que nenhum de vocês vai conseguir tirar. Se ela ficar com vocês, vai morrer. Ou pior, vai matar." A mãe começou a chorar. O pai baixou a cabeça. E depois de um silêncio pesado, ele concordou: "Mas o senhor promete que vai cuidar dela, padre? Promete que vai curar?" Padre Cícero sorriu, aquele sorriso torto, cheio de segredo. "Eu prometo que vou fazer o que precisa ser feito." A família entregou a menina e foi embora naquela mesma noite, sem olhar para trás. Diziam que o pai não aguentou a culpa e se enforcou 3 dias depois numa árvore seca. Diziam que a mãe enlouqueceu e passou a andar nua pelas estradas, gritando o nome da filha. Mas ninguém confirmou nada. Eram só rumores que o vento carregava. A menina ficou trancada na sacristia da igreja. Padre Cícero não deixava ninguém entrar lá. Não deixava ninguém ver, ninguém ouvir. Mas de noite, quando o povoado estava dormindo, dava para escutar grito, choro, gemido e risada. Sempre a risada. Dona Chica, que morava do outro lado da rua, jurava que tinha visto luz estranha saindo da janela da sacristia. Luz azul, depois vermelha, depois preta. Uma escuridão luminosa, se é que isso fazia sentido. E jurava também que tinha ouvido vozes. Muitas vozes. Vozes de homem, de mulher, de criança, de bicho. Tudo junto, tudo misturado, tudo gritando ao mesmo tempo. E a voz do padre, no meio de tudo, rezando aquela reza que não era de Deus. O povo começou a perguntar pela menina. Começou a cobrar resposta. Mas Padre Cícero só dizia que ela estava em tratamento, que era caso difícil, que precisava de tempo. E o povo, como sempre, acreditava. Até que, numa quinta-feira de noite fechada, sem lua e sem estrela, a porta da sacristia se abriu. E a menina saiu. Mas não era mais a mesma. Ela caminhava ereta, firme, com os olhos abertos e claros. Não gemia mais.
Não chorava mais, mas também não sorria. Tinha uma expressão vazia, como de boneca de pano, como de gente que não tem mais alma dentro. Padre Cícero colocou ela sentada no primeiro banco da igreja e disse que ela tinha sido curada. Disse que o demônio tinha saído, que Deus tinha vencido, que era milagre, mas tinha algo errado. Todo mundo sentia. A menina não falava, não comia, não dormia. Só ficava sentada, olhando fixo para o altar, sem piscar, sem se mexer. E de noite, quando o povo passava perto da igreja, jurava que ouvia ela cantando. Não era cantiga de criança, não. Era cantiga velha, em língua que ninguém conhecia, com melodia que arrepiava até os ossos. E Padre Cícero parecia mais forte, mais vivo, mais perigoso, como se tivesse sugado algo da menina. Como se tivesse se alimentado dela, porque era isso que ele fazia, minha gente. Ele não curava, ele devorava. Pegava as almas feridas, quebradas, desesperadas, e arrancava delas o que precisava para manter o pacto, para manter a coisa do outro lado satisfeita, para manter o poder. A menina era só mais uma oferenda, mais um sacrifício, mais uma alma vendida. E Juazeiro cada vez mais ia se tornando altar. Um altar de sangue, de medo, de desespero. E o pior ainda estava por vir. A lua cheia de outubro subiu gorda e amarela sobre Juazeiro, iluminando o sertão com uma luz fantasmagórica, que fazia as sombras ficarem mais escuras e os silêncios mais pesados. O ar estava parado, denso, quente mesmo com a noite caída. Era o tipo de noite que o povo chamava de noite de coisa ruim. Noite em que os cachorros não latem, os grilos não cantam e até os morcegos voam mais baixo. Padre Cícero tinha avisado pela manhã que haveria missa especial à meia-noite. Missa de purificação, disse ele. Missa para expulsar os últimos resquícios de mal que ainda rondavam Juazeiro. Todos os fiéis deveriam comparecer. Não era convite, era ordem. O povo chegou na igreja aos poucos, em silêncio, com o coração apertado e a fé cambaleante. Tinha gente ali que não queria estar, mas tinha medo de faltar. Tinha gente que ia porque ainda acreditava. E tinha gente que ia porque já não tinha mais nada a perder. Quando entraram, viram que a igreja estava diferente. As velas não eram brancas, eram pretas, todas elas. Estavam dispostas em círculos no chão, formando desenhos estranhos que ninguém reconhecia. Símbolos que pareciam letras de alfabeto esquecido, que pareciam mapas de lugar que não deveria existir. O altar tinha sido coberto com um pano vermelho escuro, quase preto. E o crucifixo estava virado de cabeça para baixo. Dona Expedita foi a primeira a reparar. Ela agarrou o braço do marido e sussurrou, apavorada: "Isso não tá certo, não. Vamos embora." Mas quando tentaram sair, a porta da igreja se fechou sozinha. Um estrondo seco, pesado, que fez todo mundo se virar. E ali, parado na frente da porta, estava Padre Cícero. Ele não tinha entrado pela porta principal. Tinha aparecido, como se tivesse brotado da própria sombra. "Ninguém sai", disse ele com a voz mais grave do que nunca. "Não até a purificação estar completa." O povo ficou paralisado. Alguns começaram a rezar baixinho. Outros só tremiam. Padre Cícero caminhou até o altar com passos lentos, quase flutuando. A batina dele arrastava no chão, fazendo um som de coisa sendo arrastada, de corpo pesado sendo puxado. Quando chegou no altar, ele se virou de frente para o povo e abriu os braços. E foi aí que começou. A reza que saiu da boca dele não era em português, não era em latim. Era em língua antiga, áspera, cheia de sons que a garganta humana não deveria conseguir fazer. As palavras pareciam arranhar o ar, pareciam pesar sobre os ombros de quem escutava. As velas pretas começaram a tremeluzir. O vento entrou na igreja, mesmo com todas as janelas fechadas. E então veio o cheiro. Enxofre, sangue, terra podre. Tudo junto, tudo misturado, tudo sufocante. Uma mulher desmaiou. 2 crianças começaram a chorar.
Um homem tentou gritar, mas quando abriu a boca nenhum som saiu. Padre Cícero ergueu o cálice de prata, aquele cálice maldito, e o encheu com um líquido que ele tirou de uma jarra escondida atrás do altar. O líquido era escuro, grosso, e quando caiu dentro do cálice fez um som de coisa viva batendo no metal. Então ele bebeu. Bebeu fundo, com os olhos fechados, com a cabeça jogada para trás. E quando terminou, abriu os olhos, e eles não eram mais dele. Eram olhos vermelhos, vermelhos feito brasa, vermelhos feito o fundo do inferno. O povo gritou. Alguns se jogaram no chão, outros se agarraram uns nos outros, mas ninguém conseguia sair. A porta continuava trancada. As janelas não abriam. Era como se a própria igreja tivesse virado prisão. E então, as sombras começaram a se mexer. Sombras nas paredes, no teto, no chão. Sombras que não eram de ninguém, que não tinham dono, que tinham forma própria. Formas grandes, disformes, com chifres, com garras, com bocas grandes demais. Seu Zeca, que estava sentado na terceira fila, viu uma das sombras se aproximar dele. Sentiu ela tocar no ombro. Um toque gelado, pesado, errado. Ele virou a cabeça devagar, tremendo, e viu o rosto. O rosto da sombra. Não tinha olhos, não tinha boca, mas mesmo assim, sorria. Seu Zeca desmaiou ali mesmo e nunca mais falou direito depois daquela noite. Ficou gagueando, tremendo, acordando gritando toda a madrugada. A menina, aquela menina que o padre tinha curado, estava sentada no primeiro banco, imóvel feito estátua. E então ela começou a cantar. A mesma cantiga estranha, na mesma língua morta, com a mesma voz que não era de criança. E o padre cantava junto. Os dois em uníssono, numa harmonia impossível, numa melodia que fazia o sangue ferver e o coração bater errado. As velas pretas aumentaram. As chamas subiram até o teto, lambendo a madeira, mas não queimando. Só iluminando. Iluminando demais. Iluminando o que não deveria ser visto. E ali, atrás do altar, por trás do padre, apareceu a coisa. Não dava para ver direito, porque era feita de sombra e fumaça. Mas dava para sentir. Dava para saber que era grande, que era velha, que era faminta e que estava sorrindo. A missa durou até o amanhecer. Quando finalmente terminou, quando o padre baixou os braços e a porta da igreja se abriu, o povo saiu correndo, tropeçando, chorando, sem olhar para trás. Muitos adoeceram, alguns enlouqueceram, outros simplesmente sumiram, nunca mais foram vistos. Mas todos sabiam, no fundo da alma, que tinham testemunhado algo que não deveria ter sido visto. Algo que não tinha nome, mas que tinha presença. Algo que vivia agora em Juazeiro, alimentado pelo medo, pelo sangue, pela fé distorcida. E Padre Cícero? Padre Cícero saiu da igreja sorrindo, com o cálice de prata na mão e uma luz estranha nos olhos. Porque ele sabia que tinha conseguido, tinha mostrado, tinha provado, tinha feito o povo ver, mesmo que por um segundo, o que ele servia, o que ele adorava, o que ele tinha se tornado. E agora não havia mais volta. Juazeiro era dele, a igreja era dele, as almas eram dele, e a coisa do outro lado, a coisa estava satisfeita. Por enquanto. Depois daquela missa maldita, Juazeiro amanheceu diferente. O sol nasceu do mesmo jeito. O galo cantou na mesma hora, mas tinha algo no ar que não era mais o mesmo. Era como se a cidade inteira tivesse acordado de um pesadelo e percebido que o pesadelo era real, que não tinha acabado, que nunca ia acabar enquanto aquele homem de batina continuasse respirando. O povo começou a cochichar. Não mais entre comadres no terreiro, não. Agora era diferente. Era conversa séria, de homem para homem, de olho no olho, em voz baixa, mas firme. Começaram a se juntar de madrugada, longe da igreja, longe dos olhos do padre, longe de quem pudesse dedurar. O primeiro a falar alto foi Tonho Vaqueiro, cabra de uns 40 anos, costas largas de carregar mundo nas costas. Ele tinha perdido a mulher 3 meses atrás,
Ela tinha adoecido de repente, depois de recusar ir numa das missas do padre. Tonho nunca acreditou que foi doença natural. E agora, depois do que tinha visto naquela missa negra, tinha certeza. Esse homem não é padre, disse ele, numa reunião secreta no galpão do velho Mateus, com uns 15 homens ao redor. Esse homem é outra coisa. Coisa que o sertão conhece desde antes de existir cruz. E a gente tem que fazer alguma coisa antes que ele acabe com todo mundo. Alguns concordaram. Outros ficaram calados, com medo ainda rondando o peito. Mas todos sabiam que Tonho estava certo. E o que a gente faz? Perguntou Chico Bento, homem baixo e nervoso que trabalhava na feira. A gente não pode simplesmente matar o padre. O povo ainda acredita nele. E o coronel Damião tá do lado dele. Então a gente mostra pro povo quem ele é de verdade, respondeu Tonho. A gente acha a prova. A gente mostra o que ele faz lá dentro da igreja quando ninguém tá olhando. E foi assim que começou a resistência. Nos dias seguintes, homens e mulheres começaram a investigar. Começaram a prestar atenção nos detalhes que antes ignoravam. Começaram a contar os desaparecidos, a juntar os nomes, a perceber o padrão. Sempre gente que tinha contrariado o padre, sempre gente que tinha duvidado, sempre gente que tinha tentado sair de Juazeiro. Dona Lindalva, mulher corajosa que tinha perdido o filho nas fogueiras, decidiu entrar na igreja durante a noite. Esperou todo mundo dormir, pegou uma vela pequena e entrou pela porta dos fundos, que sempre ficava mal trancada. O coração dela batia forte, as mãos tremiam, mas ela seguiu em frente. Foi até a sacristia. A porta estava entreaberta. Ela empurrou devagar e o cheiro que veio de dentro quase a fez vomitar. Cheiro de podre, de sangue velho, de coisa morta há tempo. Lá dentro viu. Tinha ossos empilhados no canto. Ossos humanos. Tinha panos sujos de sangue seco. Tinha o cálice de prata em cima de uma mesa, ainda com restos de líquido escuro no fundo. E tinha livros. Livros velhos, encadernados em couro escuro, com símbolos estranhos na capa. Ela pegou um, abriu com cuidado e viu desenhos que fizeram ela fechar os olhos e rezar 3 ave-marias seguidas. Eram desenhos de rituais, de sacrifícios, de invocações. E no meio de tudo, escrito em letra gótica e apertada, um nome: Beelzebu. Dona Lindalva saiu correndo levando um dos livros escondido debaixo do chale. No dia seguinte, mostrou para o grupo de resistência. E ali, todos viram, todos souberam. Padre Cícero não era servo de Deus. Era servo de outra coisa. Coisa velha, coisa podre. Coisa que tinha muitos nomes, mas um só objetivo: devorar. A gente precisa mostrar isso pro povo, disse Lindalva, com a voz firme apesar das lágrimas. A gente precisa abrir os olhos de todo mundo. Mas não era simples assim, porque metade do povo ainda adorava o padre. Metade ainda acreditava que os milagres eram reais, que as fogueiras eram necessárias, que tudo era vontade de Deus. E essa metade era perigosa. Era capaz de matar para defender o padre. Mas a outra metade, a metade que tinha visto demais, que tinha perdido demais, que tinha sofrido demais, essa metade estava pronta para a guerra. E a guerra, minha gente, estava chegando. Tonho Vaqueiro começou a organizar. Juntou os homens mais brabos, os mais corajosos, os que não tinham mais nada a perder. Juntou espingardas velhas, facões enferrujados, foices de roça. Não era muito, mas era o que tinha. E era o bastante para começar. O plano era simples: invadir a igreja durante a próxima missa negra, prender o padre, mostrar as provas para o povo e expulsar ele de Juazeiro. Ou, se necessário, fazer justiça de outra forma. Justiça que o sertão conhece bem. Justiça de bala, de sangue, de vingança. Mas tinha um problema: a menina. Aquela menina que o padre tinha curado ainda vivia na igreja. Ainda cantava aquelas músicas estranhas, ainda olhava com aqueles olhos vazios. E ninguém sabia o que fazer com ela.
Ninguém sabia se ela era vítima ou cúmplice, se estava presa ou se estava servindo de boa vontade. A gente salva ela, decidiu Tonho. Seja lá o que o padre fez com ela, a gente desfaz. A gente acha um jeito. E então, numa noite sem lua, quando o sertão estava mais escuro que boca de lobo, o grupo se juntou. Eram 23 ao todo, homens e mulheres, jovens e velhos, unidos pela dor, pelo medo, pela raiva, unidos pela necessidade de acabar com aquilo. Tonho olhou para cada um, viu o medo nos olhos, mas viu também a determinação, e disse, com a voz rouca de emoção: "O que a gente vai fazer hoje não é fácil. E pode ser que a gente não saia vivo, mas se a gente não fizer nada, Juazeiro vai morrer de qualquer jeito. Vai morrer por dentro com a alma podre, governado por demônio de batina. Então eu pergunto, vocês estão comigo?" E todos, sem exceção, responderam: "Tamo." O silêncio tinha sido quebrado. A obediência tinha acabado. O medo, pela primeira vez em meses, tinha dado lugar à coragem. E o padre, lá na igreja escura, sentiu. Sentiu que algo tinha mudado. Sentiu que o controle estava escapando. Sentiu que a rebelião tinha começado. E sorriu, porque ele sabia que rebelião era só mais uma forma de sacrifício. E sacrifício alimentava a coisa do outro lado. A guerra tinha começado. E ninguém sabia quem ia sair vivo. Entre os 23 que tinham se juntado contra o padre, tinha um homem que se destacava. Não por ser o mais forte, não por ser o mais corajoso, mas por ser o mais teimoso. O nome dele era Inácio das Matas, cabra magro de cara chupada e olhos fundos, que trabalhava de caçador e conhecia o sertão como a palma da mão. Inácio tinha uma particularidade. Ele nunca tinha ajoelhado para o padre, nem uma vez. Desde que Cícero chegou em Juazeiro, Inácio se recusava a entrar na igreja, se recusava a pedir bênção, se recusava a baixar a cabeça. Diziam que ele não acreditava em Deus, mas não era bem isso. Inácio acreditava sim, só não acreditava naquele padre. "Eu conheço o cheiro de coisa ruim quando sinto", ele dizia, cuspindo no chão. "E aquele homem fede mais que carniça de 3 dias no sol." Por causa dessa rebeldia, Inácio tinha sido marcado. O padre tinha tentado várias vezes trazê-lo para o rebanho, mas Inácio sempre escapulia, sempre sumia no mato, sempre voltava só quando sabia que o padre não estava por perto. E isso, minha gente, deixava Padre Cícero furioso, porque Inácio era exemplo. Era prova de que dava para resistir, e o padre não podia permitir isso. Foi por isso que, 3 dias antes da invasão planejada, Padre Cícero mandou buscar Inácio. Mandou os jagunços do coronel Damião, 4 homens armados até os dentes com ordem para trazer ele vivo. Inácio estava caçando perto do riacho seco quando os jagunços apareceram. Ele viu de longe, reconheceu o perigo e tentou correr, mas era 4 contra 1, e eles conheciam as trilhas também. Cercaram ele numa grota estreita, apontaram as espingardas e não deram escolha. "Ou você vem de boa ou vem arrastado", disse o chefe dos jagunços, homem carrancudo de cicatriz no rosto. Inácio cuspiu no chão, mas foi. Sabia que resistir ali era a morte certa. Levaram ele para a igreja no meio da tarde, com o sol queimando forte. O povo viu. O povo sabia o que aquilo significava. E um calafrio passou pela espinha de todos. Padre Cícero estava esperando na porta da igreja, com os braços cruzados e aquele sorriso torto. Quando Inácio chegou, empurrado pelos jagunços, o padre se aproximou devagar, olhando fundo nos olhos dele. "Inácio das Matas", disse o padre com a voz calma, mas cheia de veneno. "O único homem de Juazeiro que nunca ajoelhou para mim. O único que nunca pediu bênção. O único que acha que pode viver fora da graça de Deus." "Eu vivo fora da sua graça, padre", respondeu Inácio firme, "porque sua graça não vem de Deus." O sorriso do padre sumiu. O olhar dele ficou duro, frio, perigoso. "Você vai se arrepender dessas palavras."
Não vou, não. Porque eu sei o que você é, todo mundo aqui sabe. Só tão com medo de falar. Mas eu não tenho medo, não. Você é demônio de batina. E demônio não merece ajoelho. O silêncio que caiu foi pesado, feito chumbo. Os jagunços se entreolharam, nervosos. O povo que estava assistindo de longe prendeu a respiração. Padre Cícero deu um passo para trás e disse em voz alta para todo mundo ouvir: Esse homem é herege. Blasfemou contra Deus, contra a igreja, contra a fé. E a punição para a heresia é o fogo. E mandou acender a fogueira. Foi rápido. Gravetos, palha, madeira seca. Em 10 minutos as chamas já subiam altas no pátio da igreja. Inácio foi arrastado até lá, as mãos amarradas nas costas, mas a cabeça erguida. Ele não implorou, não chorou, não se curvou. Só olhou para o padre e disse: Você pode me queimar, mas não pode queimar a verdade. E a verdade é que esse povo vai acordar. E quando acordar, você vai para o inferno de onde nunca devia ter saído. Padre Cícero não respondeu. Só acenou com a cabeça, e os jagunços jogaram Inácio nas chamas. O grito dele rasgou o juazeiro. Foi grito de dor, de raiva, de desespero, mas também foi grito de desafio. Grito que ecoou pela cidade inteira, que entrou pelos ouvidos de cada pessoa, que plantou uma semente de revolta em cada coração. E então, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Algo que fez até o padre recuar. As chamas mudaram de cor. Ficaram brancas. Brancas puras, brilhantes, quase cegantes. E no meio daquele fogo branco, Inácio parou de gritar. Ficou de pé, no centro das chamas, com os olhos abertos, olhando fixo para o padre. E falou. Mas não era mais a voz dele. Era uma voz múltipla, profunda, antiga. Voz que vinha de lugar que não era daqui, que não era de agora. Tuas obras são vistas, teu pacto é conhecido, tua sentença está escrita. E quando a hora chegar, nem o mestre que serves poderá te salvar. Padre Cícero ficou pálido. Pela primeira vez desde que chegou em Juazeiro, ele pareceu ter medo. E então, as chamas brancas se apagaram. De repente, todas de uma vez. E onde antes tinha fogo, agora só tinha cinza. E no meio da cinza, o corpo de Inácio, intacto, sem queimadura, sem ferida, sem marca. Morto sim, mas inteiro. O povo viu, e o povo entendeu. Aquilo não foi punição, foi aviso. Aviso de que tinha força maior que a do padre. Força que não vinha do inferno. Força que vinha do outro lado, do lado da luz. E que essa força estava vigiando. Padre Cícero mandou enterrar o corpo rápido, sem cerimônia, sem cruz. Mandou todo mundo ir embora e trancou a igreja. Mas era tarde demais. O fogo tinha revelado, tinha mostrado, tinha provado. E o povo finalmente tinha visto que dava para resistir, que dava para lutar, que dava para vencer. A rebelião tinha ganhado um mártir. E mártir no sertão vira lenda. E lenda move montanha. Tonho Vaqueiro e o grupo de resistência souberam da morte de Inácio antes do sol se pôr. E em vez de desanimar, ficaram mais decididos. Ele morreu de pé, disse Tonho com os olhos marejados. Num ajoelhou, num se curvou. E mostrou pra gente que é possível. Agora a gente termina o que ele começou. E todos concordaram. A guerra tinha ganhado seu primeiro herói. E a próxima batalha ia ser a última. A morte de Inácio das Matas foi a fagulha que incendiou o resto de palha seca que Juazeiro tinha virado. O corpo dele, enterrado sem cruz e sem reza, virou ponto de peregrinação. O povo começou a ir até a cova escondida de madrugada, para deixar flor, para acender vela, para rezar. E cada reza era uma revolta. Cada vela era uma promessa de vingança. Tonho Vaqueiro sabia que o momento tinha chegado. Não dava mais para esperar. Não dava mais para planejar. O padre ia agir rápido agora que tinha sentido a resistência. E se eles não atacassem primeiro, iam morrer todos, um por um, nas fogueiras. Ou pior, o grupo de resistência cresceu. De 23 passou para 40.
depois para 60. Gente que tinha perdido filho, marido, mulher, irmão. Gente que tinha visto demais, sofrido demais, calado demais. Gente que não aguentava mais viver de joelhos. Dona Lindalva trouxe mais provas. Conseguiu entrar de novo na sacristia e dessa vez achou algo ainda pior. Um caderno de couro preto onde o padre anotava tudo. Nomes, datas, rituais. Tinha a lista dos que ele tinha queimado, dos que ele tinha sacrificado, dos que ele tinha oferecido para coisa do outro lado. Tinha desenhos de símbolos, receitas de poções feitas com sangue e osso moído, instruções de como abrir portais entre mundos, e tinha na última página, escrito em letra tremida e vermelha como se tivesse sido feita com sangue: o pacto será completo quando a última alma se entregar. Então, ele virá. Ele está preparando alguma coisa grande, disse Lindalva, mostrando o caderno para o grupo. Algo pior do que tudo que já vimos. E a gente tem que parar antes que aconteça. Tonho concordou. Mas tinha um problema. Descobrir o que e quando. Foi Chico Bento quem trouxe a notícia. Ele tinha um primo que trabalhava para os jagunços do Coronel Damião. E o primo tinha deixado escapar que o padre estava organizando um ritual especial. O maior de todos. Ia ser na próxima lua nova, dali a 5 dias. Ia envolver não só os seguidores fiéis, mas toda a cidade. Ele vai trancar todo mundo na igreja, disse Chico, suando frio. Vai fazer um ritual de sacrifício coletivo. Vai oferecer Juazeiro inteiro para a coisa que ele serve. O silêncio que caiu sobre o grupo foi de arrepiar. Todos entenderam. Todos souberam. Era agora ou nunca. Tonho bateu o punho na mesa de madeira velha onde estavam reunidos e disse com a voz firme: então a gente age antes. A gente não espera ele fazer nada. A gente invade a igreja amanhã de noite, prende o padre, mostra as provas pro povo e acaba com isso de uma vez. E se o povo não acreditar? Perguntou alguém lá do fundo. Então a gente faz justiça do nosso jeito, respondeu Tonho. Justiça que o sertão conhece. Justiça de bala. E todos concordaram. Não tinha mais espaço para dúvida, para medo, para hesitação. Era vida ou morte. Era liberdade ou escravidão eterna. Passaram o dia seguinte se preparando. Afiaram facões, limparam espingardas, encheram cartucheiras. As mulheres prepararam panos para amarrar ferida, ervas para curar dor, reza para proteger os que iam para a guerra. Os mais velhos benzeram os mais novos. Os pais abraçaram os filhos como se fosse a última vez. Porque talvez fosse. Quando a noite caiu, 60 homens e mulheres se juntaram na entrada do mato, longe da vista da cidade. Estavam armados, estavam decididos, estavam prontos. Tonho passou entre eles, olhando nos olhos de cada um, vendo o medo, mas vendo também a determinação. Hoje a gente não luta só por Juazeiro, disse ele com a voz rouca de emoção. A gente luta por cada alma que foi queimada, por cada criança que sumiu, por cada família que foi destruída. A gente luta para que o sertão volte a ser livre, para que Deus volte a olhar para essa terra sem vergonha. Então eu pergunto de novo, vocês estão comigo? E todos, erguendo as armas para o alto, gritaram: Tamo! Marcharam em silêncio pela estrada de terra, com a lua escondida atrás das nuvens, com o vento soprando baixo como se tivesse com medo de fazer barulho. Quando chegaram perto da igreja, viram que tinha luz acesa lá dentro. Luz de vela preta. E tinha som. Som de cantiga. Cantiga em língua estranha. O ritual já tinha começado. Vamos entrar, disse Tonho. Devagar. Cercamos a igreja, invadimos pelas 3 portas ao mesmo tempo. Não matamos ninguém que não reagir. Mas o padre a gente prende. E se ele resistir, a gente faz o que tem que ser feito. Dividiram em 3 grupos. Tonho ficou com o grupo da porta principal. Dona Lindalva comandou o grupo da porta lateral. Chico Bento ficou com a porta dos fundos. Quando Tonho levantou a mão e abaixou, os 3 grupos avançaram. As portas não estavam trancadas. Isso já foi estranho. Como se o padre estivesse esperando. Entraram. E viram. A igreja estava cheia. Não de fiéis, não.
de sombras. Aquelas mesmas sombras que tinham aparecido na missa negra. Sombras grandes, disformes, com olhos que brilhavam vermelho no escuro. E no meio de tudo, no altar, estava o padre. Ele não estava sozinho. A menina estava lá. E ao redor do altar, formando um círculo, estavam 7 velas pretas acesas. Padre Cícero virou devagar, sorrindo, e disse com uma voz que ecoou pela igreja inteira: Eu sabia que vocês iam vir, e eu agradeci a meu mestre por isso. Porque agora tenho os sacrifícios que faltavam. E as portas da igreja se fecharam sozinhas, todas de uma vez, com um estrondo que fez a terra tremer. A armadilha tinha sido armada, e eles tinham caído direitinho. A guerra tinha começado, mas não como eles esperavam. Agora era sobrevivência. O pânico tomou conta dos 60 assim que as portas se fecharam. Alguns correram para tentar arrombar. Outros gritaram. Outros se jogaram no chão rezando. Mas Tonho Vaqueiro manteve a cabeça fria. Ele sabia que se perdessem a coragem agora, estavam perdidos. Calma! Gritou ele, erguendo a espingarda. A gente não veio até aqui para desistir na primeira dificuldade. Vamos para cima dele. E avançou. Os outros seguiram. Mas quando tentaram se aproximar do altar, as sombras se moveram. Saíram das paredes, do teto, do chão. Ganharam forma, ganharam volume, ganharam garras. E atacaram. O primeiro a cair foi Zé do Açude, velho pescador que nunca tinha machucado ninguém na vida. Uma das sombras se jogou em cima dele, cobriu ele por completo. E quando se afastou, Zé estava no chão com os olhos abertos, mas vazios. Morto. Sem ferida. Sem sangue. Só vazio. O medo explodiu. Mas a raiva também. Dona Lindalva disparou a espingarda contra uma das sombras. A bala atravessou. Não fez nada. Mas ela continuou atirando, gritando, xingando. Outros fizeram o mesmo. Facões cortaram o ar. Foices bateram no chão. Mas nada acertava as sombras. Elas eram fumaça, eram escuridão, eram nada e tudo ao mesmo tempo. Padre Cícero ria. Ria alto, com os braços abertos, com os olhos brilhando vermelho. Ao lado dele, a menina cantava aquela cantiga maldita, com a voz que não era de criança, com a melodia que fazia o sangue ferver. E as 7 velas pretas queimavam. Queimavam mais alto, mais forte, soltando fumaça preta e grossa que subia até o teto e descia de novo, envolvendo tudo, sufocando todos. Vocês acham que podem me vencer? Gritou o padre com a voz distorcida. Vocês acham que suas armas de ferro e sua fé fraca podem derrotar o que eu me tornei? Eu não sou mais homem. Eu sou porta. Eu sou ponte. Eu sou o caminho entre os mundos. E esta noite, o mestre que sirvo vai cruzar essa ponte e tomar o que é dele por direito. Tonho ignorou as palavras. Ignorou as sombras. Ignorou o medo. E correu direto para o altar. Pulou por cima dos bancos, desviou de uma sombra que tentou agarrá-lo e se jogou em cima do padre. Os dois caíram no chão, rolaram, lutaram. Tonho apertou o pescoço do padre com as 2 mãos. Apertou com toda a força que tinha. Apertou até os dedos doerem. Mas o padre não sufocava. Ele ria. Ria mesmo sendo estrangulado. Você não pode me matar, Tonho, disse ele com a voz saindo rouca entre os dentes, porque eu já não sou mais vivo. E então, o corpo do padre começou a mudar. A pele ficou cinza, depois preta. Os olhos afundaram e viraram só buracos vazios. A boca se abriu grande demais, mostrando dentes que não eram de gente. E das costas dele, rasgando a batina, começaram a brotar algo parecido com asas. Asas de couro, de osso, de coisa que não deveria existir. Tonho soltou, caiu para trás, horrorizado. Padre Cícero se levantou. Mas já não era Padre Cícero. Era outra coisa. Coisa que usava o corpo dele como fantasia, como disfarce, como casca vazia. O ritual está completo, disse a coisa, com uma voz que vinha de muito fundo, de muito longe. As 7 velas estão acesas. Os sacrifícios estão reunidos. E agora, ele vem.
As velas pretas explodiram em chamas altíssimas. A fumaça engrossou. O chão da igreja rachou, abrindo fendas profundas que soltavam luz vermelha, calor infernal, cheiro de enxofre. E de dentro das fendas começou a sair. Primeiro foram as mãos. Mãos enormes com garras longas com pele queimada. Depois vieram os braços. Depois os ombros. E então, devagar, subindo das profundezas, apareceu a cabeça. Chifres retorcidos. Olhos de fogo. Boca cheia de presas. E um sorriso. Um sorriso que ocupava o rosto todo. O demônio tinha chegado. O povo gritou. Muitos desmaiaram. Alguns enlouqueceram na hora. Outros tentaram fugir. Mas as portas continuavam fechadas. As janelas continuavam trancadas. Não havia saída. Tonho se levantou, tremendo, mas firme. Olhou para o demônio, olhou para o padre deformado, olhou para as 7 velas e entendeu. As velas. Era as velas. Enquanto elas queimassem, o ritual continuava. Se apagassem, o portal fechava. Ele gritou para Dona Lindalva: "As velas! Apaga as velas!" Ela entendeu na hora. Correu, esquivou das sombras, esquivou das garras do demônio que tentou agarrá-la e chegou perto do altar. Pegou a primeira vela e soprou com toda a força. A chama não apagou. Tentou de novo. Nada. "Não adianta soprar", gritou Chico Bento. "Tem que quebrar." E ele pegou um banco de madeira e jogou em cima das velas. 3 quebraram. As chamas sumiram. E o demônio rugiu. Rugiu tão alto que as paredes da igreja tremeram, que os vitrais estouraram, que o sino lá fora caiu e quebrou no chão. "Continuem!" gritou Tonho. "Quebrem todas!" Mas o padre deformado não ia deixar. Ele avançou, rápido demais para ser humano, e agarrou Chico Bento pelo pescoço. Levantou ele no ar, apertou, e arrebentou o pescoço dele com um estalo seco. Chico caiu morto antes de tocar o chão. Mas os outros continuaram. Dona Lindalva pegou um castiçal de ferro e bateu nas velas restantes. 2 quebraram. Só faltavam 2. O demônio já estava quase todo fora das fendas. Já dava para ver o corpo todo, imenso, monstruoso, fumegante. Tonho pegou sua espingarda, mirou na penúltima vela e atirou. A bala acertou em cheio. A vela explodiu em cera derretida. Faltava uma, e ninguém conseguia chegar perto. O padre deformado estava na frente. As sombras cercavam. O demônio esticava as garras para agarrar quem se aproximasse. Foi quando a menina se moveu. A menina que tinha ficado parada o tempo todo cantando agora parou de cantar. Virou a cabeça devagar, olhou para Tonho e pela primeira vez em meses falou com a própria voz. Voz de criança, voz fraca, assustada. "Me ajuda." E então ela fez algo que ninguém esperava. Correu. Correu até a última vela, pegou ela com as 2 mãos, queimando as palmas, queimando os dedos, e jogou no chão. A vela se apagou. O ritual foi quebrado. O demônio rugiu de raiva e foi puxado de volta para as profundezas. As fendas se fecharam. As sombras se dissolveram. E o padre deformado caiu no chão, gritando, se contorcendo, voltando ao normal. Ou quase. O padre caiu de joelhos no altar, voltando à forma humana, ou ao que restava dela. A pele estava queimada em vários lugares, os olhos sangravam, a boca cuspia uma baba preta e grossa. Mas ele ainda respirava, ainda vivia e ainda sorria. Tonho Vaqueiro se aproximou devagar, com a espingarda apontada para a cabeça dele. O resto do grupo cercou o altar, alguns feridos, alguns chorando pelos mortos, todos exaustos, mas vitoriosos. Tinham quebrado o ritual, tinham fechado o portal, tinham vencido. Ou pelo menos era o que achavam. "Acabou, padre", disse Tonho, com a voz firme mas cansada. "Seu pacto foi quebrado. Seu mestre não vai vir. E você vai pagar por tudo que fez." O padre riu. Riu baixo com a voz rouca com sangue escorrendo pelos dentes. "Quebrado?" disse ele tossindo.
Vocês acham que quebraram? Vocês não entendem nada. O pacto nunca foi sobre trazer ele pra cá. O pacto sempre foi sobre me tornar ele. E isso já tá feito. Tonho franziu a testa. Não entendeu. Foi Dona Lindalva quem perguntou: do que você tá falando? O padre se arrastou até ficar sentado, encostado no altar, com o olhar perdido, mas vivo. E então, pela primeira vez desde que chegara em Juazeiro, contou a verdade. Toda ela. Eu não nasci santo, começou ele com a voz fraca, mas clara. Eu nasci maldito. Minha mãe sabia, a parteira sabia, todas as velhas do Crato sabiam. Eu vim ao mundo com marca. Marca que não era de Deus. Cresci vendo coisas que ninguém mais via, ouvindo vozes que ninguém mais ouvia. E quanto mais eu crescia, mais as vozes ficavam altas, mais as visões ficavam reais. Até que um dia, eu não aguentei mais. E pedi. Pedi para quem quisesse ouvir que tirasse aquilo de mim, que me livrasse. Ele pausou, tossiu sangue e continuou. E ele ouviu. Não foi Deus, foi o outro. Ele veio numa noite de lua nova, apareceu no meu quarto com aqueles olhos de brasa, com aquele sorriso que não cabe na cara. E fez uma proposta. Disse que podia tirar o sofrimento, mas não tirando a marca, tirando a humanidade. Disse que eu podia ser mais, muito mais. Disse que eu podia ser ponte, ser porta, ser caminho, e que em troca eu só precisava alimentá-lo. Com medo, com dor, com sangue, com almas. O silêncio na igreja era pesado, feito chumbo derretido. E eu aceitei, disse o padre sorrindo. Aceitei porque era melhor ser monstro do que continuar sendo aquele menino sofrido que via o mundo pelos olhos errados. Virei padre porque a batina abria todas as portas. Vim para Juazeiro porque essa terra já estava ferida, já estava desesperada, já estava pronta para se entregar. E funcionou. Cada fogueira alimentava ele. Cada missa negra me deixava mais perto dele. Cada alma sacrificada me transformava mais. E hoje eu não sou mais homem. Não sou mais padre. Eu sou espelho. Eu sou sombra. Eu sou pedaço dele andando na terra. Tonho apertou o gatilho da espingarda, mas Dona Lindalva segurou o braço dele. Espera, disse ela. Deixa ele terminar. O padre olhou para ela, agradecido e irônico ao mesmo tempo. O ritual de hoje não era para trazer ele, continuou. Era para completar a transformação. Era para eu deixar de ser casca humana e virar o que sempre quis, imortal, poderoso, livre. Mas vocês quebraram. Quebraram no último segundo. E agora eu tô preso entre os dois mundos. Nem homem, nem demônio. Só dor. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu de novo, os olhos estavam diferentes. Estavam humanos, tristes, cansados. Mas o pacto ainda tá de pé, disse ele com a voz baixa. Porque o que eu fiz aqui não morre comigo. As almas que eu queimei não vão descansar. As marcas que eu deixei não vão sumir. Juazeiro vai carregar isso para sempre. Vai ser terra amaldiçoada. Terra onde o diabo já pisou e deixou rastro. Tonho cuspiu no chão. Então a gente acaba com você agora. E com isso, acaba a maldição. O padre riu de novo. Mas dessa vez foi uma risada triste. Podem me matar, mas isso não vai mudar nada. O mal já foi plantado. Já criou raiz. Já tá vivo. E vai continuar vivo mesmo sem mim. E então, antes que alguém pudesse impedir, o padre pegou um caco de vidro que tinha caído de um vitral quebrado e cortou o próprio pescoço. Profundo. Rápido. O sangue jorrou. Ele caiu pro lado. E morreu ali, no altar que tinha profanado tantas vezes, com um sorriso nos lábios e os olhos abertos olhando para algum lugar que ninguém mais conseguia ver. A menina, que tinha ficado encolhida num canto, começou a chorar. Chorar de verdade. Chorar feito criança que tinha voltado a ser criança. Dona Lindalva correu até ela, abraçou, cobriu com o xale. Tonho olhou para o corpo do padre, para o sangue escorrendo pelo chão de pedra, para 7 velas quebradas ao redor.
e sentiu um aperto no peito, porque ele sabia que o padre tinha razão. A maldição não tinha acabado, só tinha mudado de forma. A gente enterra ele longe daqui, disse Tonho, sem cruz, sem nome, sem nada, e a gente nunca mais fala nisso. Mas no fundo ele sabia que nunca iam conseguir esquecer. O amanhecer chegou em Juazeiro cinzento e frio, mesmo com o sol nascendo forte. Era como se a própria luz tivesse medo de tocar aquela terra. O povo saiu das casas aos poucos, ainda assustado, ainda tremendo, ainda sem acreditar que tinha sobrevivido. 19 tinham morrido na igreja. 19 almas que tinham ido lutar e não voltaram. Entre eles, Chico Bento, Zé do Açude, Seu Mateus e tantos outros que tinham dado a vida para libertar Juazeiro. O povo chorou. Chorou de dor, mas também de gratidão. Porque eles tinham sido heróis, tinham sido guerreiros, tinham sido mártires. O corpo do padre foi carregado pelos sobreviventes até um lugar distante, longe da cidade, longe do cemitério, longe de qualquer lugar sagrado. Cavaram uma cova rasa numa grota funda, onde o sol quase não chegava, onde nada crescia, onde nem bicho se aproximava. Jogaram o corpo lá dentro, sem caixão, sem mortalha, sem respeito, e cobriram com terra vermelha e pedras pesadas. Não fizeram oração, não deixaram cruz, não marcaram o lugar. Queriam que ele sumisse da memória, que apodrecesse no esquecimento, que nunca mais fosse lembrado. Mas quando terminaram de cobrir a cova e já iam embora, algo aconteceu. A terra começou a ferver, literalmente. Começou a borbulhar, a soltar vapor, a rachar, e de dentro da cova veio um cheiro, cheiro de enxofre, cheiro de coisa queimada, cheiro de inferno. Tonho e os outros recuaram apavorados. E então, tão rápido quanto começou, parou. A terra voltou ao normal, mas a sensação ficou. A sensação de que ali tinha algo vivo, algo esperando, algo que não tinha morrido de verdade. "Vamos embora", disse Tonho com a voz tremendo. "E nunca mais voltamos aqui." E foram, mas antes de sair da grota, Dona Lindalva olhou para trás e jurou que viu, por um segundo, uma sombra saindo da cova. Uma sombra que andava, que tinha forma humana, que usava batina. Ela não contou para ninguém, mas nunca esqueceu. De volta a Juazeiro, o povo tentou reconstruir, tentou voltar ao normal. A igreja foi trancada, as portas foram seladas com tábuas pregadas. Ninguém queria entrar lá nunca mais. Ninguém queria ver o altar manchado de sangue, os vitrais quebrados, o crucifixo derrubado. Padre Cícero foi oficialmente declarado desaparecido. A diocese mandou um investigador, mas ninguém falou nada. Ninguém contou a verdade, porque a verdade era pesada demais, era louca demais, era perigosa demais. Então inventaram uma história. O padre tinha enlouquecido e fugido para o mato. E o povo, por medo ou por vergonha, concordou. Mas as marcas ficaram. As marcas sempre ficam. As famílias dos mortos nunca se recuperaram. Algumas abandonaram Juazeiro, foram buscar vida em outro lugar, tentando fugir das memórias. Outras ficaram, mas nunca mais foram as mesmas. Andavam cabisbaixas, olhando sempre para trás, dormindo mal, acordando gritando. A menina foi adotada por Dona Lindalva. Recuperou a fala, recuperou a alegria, recuperou a infância. Mas de vez em quando, nas noites de lua cheia, ela acordava cantando aquela cantiga. E Dona Lindalva precisava abraçá-la forte, rezar 3 ave-marias e cantar outra música por cima até ela dormir de novo. Tonho Vaqueiro nunca mais foi o mesmo. Continuou trabalhando, continuou vivendo, mas tinha algo quebrado dentro dele. Algo que não se consertava. Ele bebia mais, falava menos. E de noite, quando achava que ninguém estava vendo, ia até a beira do rio seco e chorava. Juazeiro tentou esquecer, tentou apagar, tentou seguir em frente, mas o passado não deixava, porque tinha coisas estranhas acontecendo.
Coisas pequenas, mas constantes. Gente jurava que ouvia sino tocar de madrugada, mesmo com o sino quebrado. Outros diziam que viam luz na igreja, mesmo com ela trancada. Tinha quem garantia que, de vez em quando, passando perto do cemitério, dava para ouvir uma voz rezando em latim. Ou em outra língua. Língua que ninguém conhecia. E tinha os desaparecimentos. Não muitos. Um por ano, talvez. Mas sempre alguém sumia sem deixar rastro. E sempre perto da lua nova. O povo começou a sussurrar de novo. Começou a ter medo de novo. Mas dessa vez ninguém falava alto. Ninguém denunciava. Ninguém investigava. Porque no fundo todos sabiam. Sabiam que o mal não tinha sido destruído. Só tinha sido adormecido. E que um dia talvez ia acordar de novo. Mas até lá Juazeiro continuava. Rachado, ferido, assombrado. Mas vivo. E a história de Padre Cícero do demônio virou lenda. Lenda que as avós contavam para os netos, baixinho, para ensinar a ter medo do que não se vê. Lenda que os viajantes ouviam nas feiras e levavam para outras cidades. Lenda que crescia, que se espalhava, que ganhava vida própria. Porque lenda nunca morre. Lenda se alimenta do medo. E medo no sertão nunca falta. Passaram-se anos. 10, 20, 30 anos. A geração que tinha vivido o horror foi morrendo aos poucos, levando os segredos para a cova. Os mais novos cresceram ouvindo as histórias, mas achando que eram só contos de velho bêbado. Lenda exagerada, invenção de quem não tinha o que fazer. Mas os sinais continuavam. A igreja nunca foi reaberta. Ninguém nunca teve coragem. Tentaram derrubar. Mas no dia que os operários chegaram com picaretas e cordas, todos adoeceram. Febre alta, delírio, visões. Um deles enlouqueceu e teve que ser amarrado. Depois disso, ninguém mais tentou. A igreja ficou lá, abandonada, coberta de mato com os telhados caindo, as paredes rachando. Mas de pé, sempre de pé, como se algo dentro dela se recusasse a deixar ela cair. E a cova do padre. A cova continuava lá, naquela grota escondida. De vez em quando, algum caçador passava perto e jurava que tinha visto pegadas. Pegadas de homem descalço, seguindo em direção à cidade. E sempre tinha aquele cheiro. Cheiro de enxofre. Dona Lindalva morreu aos 76 anos de velhice dormindo. Mas antes de morrer chamou a menina, que agora era mulher, com filhos e netos, e disse: nunca volte para aquela igreja. Nunca deixe seus filhos chegarem perto. Porque o que tem lá dentro não é só ruína. É memória, é raiz. É semente do mal que foi plantado. E semente com o tempo certo brota. A mulher prometeu. E cumpriu. Tonho Vaqueiro morreu aos 62, de cachaça e tristeza. Morreu sozinho na beira do rio seco, com os olhos abertos olhando para o céu. Dizem que na hora da morte ele falou uma última coisa. Ele está voltando. Ninguém soube a quem ele se referia, mas todos desconfiaram. E então, numa noite de lua nova, exatamente 50 anos depois daquela noite maldita, algo aconteceu. Um viajante chegou em Juazeiro. Homem alto, magro, de batina preta, com um chapéu de abas largas que escondia o rosto. Ele entrou na cidade devagar, caminhando pela estrada de terra, sem fazer barulho. Os cachorros não latiram, os grilos não cantaram. O vento parou de soprar. O viajante foi direto para a igreja abandonada. Parou na frente da porta, ergueu a mão e tocou na madeira velha e podre. E a porta, que estava trancada há décadas, se abriu sozinha. Ele entrou. E ninguém o viu sair. Mas no dia seguinte, as pessoas que moravam perto da igreja acordaram com um barulho. Barulho de sino tocando. O sino quebrado, que não tocava há 50 anos, estava tocando de novo. E lá dentro da igreja, no altar coberto de poeira e sangue seco, tinha uma vela acesa. Uma vela preta. O povo ficou apavorado. Tentaram chamar a polícia, tentaram chamar padre de outra cidade, tentaram fazer alguma coisa. Mas ninguém teve coragem de entrar lá. Ninguém quis ver o que tinha voltado. Porque no fundo todos sabiam.
O pacto nunca tinha sido quebrado, só tinha sido adiado. E agora, 50 anos depois, a conta estava sendo cobrada. Dizem que até hoje, nas noites de lua nova, dá para ver uma luz na igreja de Juazeiro. Luz de vela preta. Luz que não aquece, que não ilumina, que só existe para lembrar. Lembrar que o mal não morre, só espera. E que Padre Cícero, ou o que restou dele, ou o que ele se tornou, ainda anda por aquele sertão. Não com corpo de carne, não, mas com corpo de sombra, de lembrança, de medo. Ele virou parte da terra, virou parte do vento, virou parte de Juazeiro. E enquanto tiver gente que lembra, enquanto tiver gente que conta, enquanto tiver gente que treme ao ouvir o nome dele, ele vai continuar vivo. Porque lenda, minha gente, não precisa de corpo para existir. Só precisa de voz. E de ouvido que escute. E essa história que eu contei aqui, essa história não tem fim. Porque o fim seria mentira. O fim seria alívio. E alívio o sertão não dá. O sertão só dá verdade. Verdade dura, verdade pesada, verdade que queima mais que sol de meio-dia. A verdade é que Juazeiro nunca se libertou. A verdade é que o pacto ainda está de pé. A verdade é que de vez em quando alguém some e nunca mais volta. E se você que está ouvindo essa história algum dia passar por Juazeiro, evite a igreja velha. Evite a grota onde o padre foi enterrado. Evite andar sozinho nas noites de lua nova. Porque pode ser que você veja, pode ser que você sinta, pode ser que você ouça. E se ouvir uma voz chamando seu nome, com sotaque do sertão, mas com um peso que não é daqui, não responda. Não olhe para trás e corra. Porque tem coisa no sertão que é mais velha que reza, mais forte que fé, mais funda que raiz de mandacaru. E Padre Cícero do demônio é só um nome que essa coisa usou. Mas a coisa continua. Continua esperando. Continua com fome. E o sertão? O sertão guarda tudo. Segredo, pecado, sangue, alma. O sertão não esquece. E não perdoa. Quem viveu, viveu. Quem morreu, virou lenda. E lenda a gente conta aqui, no Caminho do Diabo Sertanejo.